presença. Tome o seu assento. Tome o seu assento, aleluia. Mas não deixe o fogo apagar. Amém? Oh, não deixa, não deixa, não deixa. Aleluia. Oh, que presença santa. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Graças e paz a você que está nos assistindo, vocês que abriu a porta do seu lar e recebeu a comunhão rara em sua casa. Obrigado por abrir a porta da sua casa, obrigado por nos receber em mais uma quarta vitoriosa. E não podia ser diferente, né, irmãos? Quarta vitoriosa, cheia da presença do Pai. O Pai andando entre os filhos, movimentando na casa. Ele é maravilhoso, aleluia. Quantos foram tocados pelo Espírito nesse momento? Não, desde a oficina de oração, desde a hora que nós abrimos a porta, abrimos a igreja para começar os afazeres, o Senhor já estava aqui. Havia uma doce presença nesse lugar, um perfume diferente, algo diferente, irmãos. E é essa sensibilidade que nós não podemos deixar cair. É essa sensibilidade que nós não podemos deixar morrer em nossas vidas. Porque bem sabemos, e torno a dizer, que as aflições do tempo presente, elas vêm para tentar sufocar e tirar a sensibilidade espiritual que nós adquirimos ao longo dessa caminhada. A caminhada da conversão, da decisão, enfim, a caminhada que você cumpriu e está cumprindo com o Senhor, está vivendo com Deus. Não podemos deixar que a sensibilidade ela venha morrer, ela venha ficar sufocada por tantas coisas que o mundo está mostrando e apontando. Não perca esse momento, meu irmão. Não tenha pressa em sair da presença dEle. Não tenha pressa de sair desse momento de glória, de momento de entrega, onde nós nos derramamos em graça, em poder, em espírito, em verdade, sendo nós mesmos como se estivéssemos na nossa casa. Porque a igreja nada mais é do que uma extensão da sua casa. Eu estou super à vontade hoje para ministrar a palavra de Deus, porque eu estou em casa. Como também creio que você também está para receber do Pai. Aleluia. E o Pai quer falar contigo nessa noite. Glória. E um assunto que eu quero abordar com a igreja de Cristo, com a noiva do Senhor, nessa noite, é algo que nós já falamos nesse lugar, já pregamos nesse lugar, mas sensibilizado pelo Espírito. E entendendo o que Deus está fazendo nesse lugar, com todas as palavras ministradas nesse lugar. Não tem outra coisa senão, depois de um louvor e um mover como esse, senão falar sobre o poder da palavra, sobre a nossa consciência cristã. Eu gostaria de abordar sobre isso, a consciência cristã. O que é a consciência? O que é a consciência para mim e para você? O que é a sua consciência? É algo interno, não é externo. A consciência é o que está dentro de você. Amém, igreja? Amém. A sua consciência precisa ser trabalhada. Você precisa trabalhar em sua consciência. E bem sabemos que as aflições e tudo que está acontecendo, e as lutas, o cotidiano, vem para abalar aquilo que estamos sendo construídos no Senhor. Mas com o entendimento daquilo que estamos sendo feito nele e por ele, nós vamos resistir, permanecer e crescer, e com esse crescimento também avançar por intermédio disso. E eu lembro de um personagem muito famoso na Bíblia, que todos conhecem, e nessa linha das crianças é muito pregado sobre ele, todos nós sabemos a história, mas um personagem da Bíblia que viveu os seus embates, os seus confrontos, as suas guerras, mas tinha uma consciência cristã inabalável. Quem eu estou falando? De Davi. Eu gostaria que você, essa água minha, abrisse a palavra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Oh, aleluia. O capítulo 17. Do verso 12 em diante, diz a história
Davi enviado a seus irmãos. Davi era filho daquele afleteu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, já era velho e adiantado em anos entre os homens. Verso 13: apresentaram-se 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se eles: o primeiro, o primogênito, Eliabe; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samar. Davi era o mais moço entre os 3. Verso 15: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Verso 15 diz: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou por 40 dias. E aqui se retrata do filisteu chamado Golias, que desafiava o povo de Deus durante 40 dias. Esse homem liberava palavras de maldição e de afronta ao exército do Deus vivo. No verso 17 diz assim, talvez a sua Bíblia não tenha a mesma tradução que a minha, mas acompanhe, não vai mudar muita coisa. E disse Jessé a Davi, a seu filho: leva-te, pois, te peço, para teus irmãos um ênfase deste trigo tostado, e a esses 10 pães. Leva-os ao acampamento de teus irmãos. Porém esses 10 queijos levam ao comandante de 10.000, e visitarás a teus irmãos, a ver, e ao ver se vão bem, trarás uma prova de como passam. Pula para o 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda e carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara. Somente até aqui, permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu vejo a história de um filho obediente. Eu vejo a história de um filho que foi ungido quando criança ainda, pelo profeta Samuel, a ser rei. Eu vejo a história de um menino que tinha um coração entregue à obediência. Um filho, um menino, um moço, que cumpria a ordem dos seus pais em cuidar de algumas ovelhas, e naquele lugar aonde estavam aquelas poucas ovelhas de seu pai, um jovem chamado Davi viveu uma das suas maiores experiências. E ao cumprir o propósito estabelecido pelo seu pai, em cuidar daquelas ovelhas, em permanecer naquele lugar, e fazer os seus afazeres, e proteger, ele viveu as suas experiências em poder salvar algumas ovelhas, quando vinham as bestas feras do campo, como o leão e o urso, nós bem sabemos, para tentar roubar aquilo que era de seu pai, e também era seu. E sabemos da valentia desse jovem em proteger, e nesse lugar de cuidar, nesse lugar de apacentar. Enquanto ele cuidava, enquanto ele apacentava, enquanto ele ia no final da tarde ter com seu pai, saber qual era a ordem do próximo dia, qual eram os afazeres do próximo dia, voltava para o pasto, voltava para casa, ia até Saul, servia o seu rei. Um caminho de obediência, um caminho de compromisso. Pensem comigo, um menino tão novo, mas com tantos compromissos de cuidar de ovelhas, que não era fácil, e lutar com algumas feras para protegê-las. Olha a formação desse menino, olha a formação de Davi. Eu quero atentar com você, qual é a nossa formação no dia de hoje? Como está sendo a nossa formação para os dias de hoje? Qual é a formação que podemos dar para os nossos filhos nos dias de hoje? Qual é a formação que essa geração tem? E informação também.
Bem, sabemos que hoje nós estamos vendo um momento onde há rumores de guerra, onde crises e mais crises, situações e mais situações estão acontecendo, mas nunca foi diferente desde que mundo era mundo. Sempre houve guerra, sempre houve tribulação, sempre teve pestes e mortandades, sempre. Porque se não fosse essa que estamos vendo atual, seria uma outra. Mas a nossa formação, o nosso posicionamento para os dias de hoje, e o entendimento, ou seja, o nosso posicionamento em crescer, e primeiro aqui dentro, vai fazer a diferença no nosso futuro. Só o Daniel recebeu lá. Glória a Jesus. Quando eu obedeço, quando eu sigo, quando eu sirvo, quando eu entendo, quando eu me posiciono, e quando eu sei quem eu sou, pela minha consciência, eu vou atingindo gradativamente os níveis da minha vida que Deus quer que eu viva. Davi, quando o menino foi ungido rei, mas ele foi ungido pelo profeta Samuel, no outro dia ele não sentou no trono não, irmão. Ele voltou para o pasto para cuidar das ovelhas. Foi ungido rei perante os seus irmãos, que eram mais formosos, e a gente leu no texto que foram escolhidos, eram os mais velhos, foram escolhidos e seguiram o rei Saul para a batalha, estavam na linha de frente. Grandes, bonitos, formosos. Assim são muitos que se levantam nessa geração. Grandes homens, grandes pastores, grandes líderes, grandes chefes de família, grandes mulheres, totalmente independentes. Mas se não carregarmos a presença de Deus, se não tivermos uma consciência cristã daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos nos tornando no Senhor, não adianta ser grandes, belos e formosos. Porque vemos aqui 3 filhos de Jessé, grandes, belos e formosos, que no princípio foram rejeitados pelo Senhor na questão de unção para rei. Foram chamados por Saul para estarem na linha de frente de batalha, porém nenhum dos 3 tiveram coragem de enfrentar o seu oponente, aquele que ofendia o exército do Deus vivo, com afrontas e mais afrontas durante 40 dias. 40 dias, lembra alguma coisa para vocês aí, irmãos? O número 40, lembra alguma coisa para vocês aí, irmãos? E quantos 40 ou quarentenas vocês estão passando, nós estamos vivendo, e não estamos enfrentando o gigante que tem se levantado contra a nossa vida no meio do nosso arraial? E até quando nós não vamos fazer rumores de guerra, como foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor, e vamos dizer: ei, nós vamos para cima, nós vamos partir por tudo, porque nós estamos com o Senhor, e o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Esquecemos de onde vem a nossa força, esquecemos daquilo que nós somos sendo criado e forjado pelo Senhor. Estou falando de consciência. Mas a minha mente e a sua mente, com tantas coisas, tem sido entulhada com tantas coisas, tantas palavras, tantas coisas. E eu estou vendo o Senhor falando muito aqui, através de muitas ministrações, muitas pregações. É tempo de desintoxicar a sua mente e o seu coração. Desintoxicar. Parar um pouco e voltar às raízes, voltar à essência, lembrar de quem nós somos filhos. Não havia dúvida no coração de Davi. Pelo contrário, um menino de consciência, um menino que seguia pela obediência, um menino que se posicionava. O pai chamava: vem aqui, te peço, filho, faça assim logo. Vai ter notícia dos seus irmãos lá na guerra, leva isso, leva comida para eles, mas leva também com o comandante que está à frente de guerra, leva, e me traz notícia, e me traz uma prova que está tudo bem. Olha o pedido desse pai: me traz uma prova que está tudo bem. Da mesma forma, nosso Deus, o Senhor Jesus, quer que eu e você dê prova que está tudo bem com o nosso irmão. Eu preciso dar prova ao Senhor que está tudo bem com você. Você que é chefe de família, você que é dona de casa, também precisa dar prova que está tudo bem com seus entes queridos. E o que nós estamos fazendo nos dias de hoje?
Há uma palavra de libertação numa quarta vitoriosa como essa. Há uma palavra de libertação para a sua mente, para o seu coração, para que você possa expandir no reino de Deus e não viver uma vida sufocada. E que sua mente e o seu coração hoje seja terra fértil, pela qual a palavra vai descer e vai germinar e vai render frutos, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi se levanta quando, irmãos? De madrugada. Se levanta Davi de madrugada para seguir aquilo que o pai sim determinou para ele. De madrugada um jovem se dispõe a cumprir a vontade do seu pai. Quantas das vezes o Espírito chama a mim e a você para se levantar de madrugada somente para orá-lo, para interceder pela sua própria vida? Mas aí a carne fala mais alto. Aí a carne, ela fala que ela está cansada, ela fala que não pode, ela fala que a cama é mais gostosa, ela fala que você se acordar naquele horário vai perder a hora de ir para o trabalho, ou de outros afazeres. Ei, vença isso. Há quem diga, há um jargão aqui de madrugada, a fila é menor. Não tem? Tem uma palavra assim, irmãos? Não tem que de madrugada a fila é menor? Oh, meu Deus. Mas é o entendimento, é o chamado. Quantas vezes o Senhor nos chama para viver um relacionamento com Ele, e um relacionamento interno, um relacionamento de consciência daquilo que nós somos em Deus. Não havia crise existencial em Davi. Ele sabia quem ele era, ele sabia de quem ele era filho, ele sabia muito bem cumprir as ordens de seu pai. Assim pois Davi se dispôs e foi ter com seus irmãos. Verso 22. E quando ele chega lá e ele vê aqueles filisteus se levantando, ele vê já a batalha formada, ele vê o exército de Israel já formado, as fileiras já formadas para a batalha, e também os filisteus do outro lado também formaram a batalha. Mas porém vem no meio deles um gigante, e vem novamente aqueles gigantes bravejando e dizendo coisas horríveis que iria fazer e acontecer, porque ele era o maioral, ele era o cara. Davi vê todo esse cenário, corre rapidamente e cumpre aquilo que o seu pai diz, no verso 22, deixando ele o que trouxe aos cuidados do guarda de bagagem, correu para a batalha e chegando procurou os seus irmãos e perguntou se eles estavam bem. Estando Davi ali ainda a falar, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou as mesmas coisas, as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Davi ouviu toda aquela afronta, Davi ouviu toda aquela palavra de desordem, de morte, de que ia fazer e acontecer. Porém, consciente de quem ele era, de quem ele era filho, consciente do Deus que ele servia e de sua paternidade, porque ele sabia que Deus era seu pai. Debaixo das ordens assim que foi dada a Davi, vem esse jovem destemido e se posiciona para uma grande batalha. A Bíblia diz no verso 24 em diante que todos do exército de Israel, irmãos, temeram a afronta, correram, se desesperaram, porém o menino não. E qual a diferença desse menino de todo o exército? O menino que vem do campo, o menino que cuidava de coisas simples, o menino que cuidava de ovelhas, salvava cada uma, às vezes um dia de um lobo, às vezes um dia de um urso, às vezes um dia de um leão, enfim, cantava, tocava. Naquele momento em que ele estava cuidando das ovelhas, viveu as suas maiores experiências em relacionamento com Deus, num crescimento espiritual com o seu pai. E consciente de quem ele era e daquilo que ele carregava, ele não temeu ao ouvir essas afrontas. Ele disse: ninguém vai fazer nada. E eu pergunto a você, responda a você mesmo: o que você vai fazer com o gigante da vida que tem se levantado? O que você vai fazer com os Golias
que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra as questões que você está lutando hoje. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual, enfim, qual seja. É um gigante, talvez você não tenha força, talvez você não tenha. Talvez você se olhe e se ache inferior e pequeno ou menor para enfrentar tudo isso. Mas eu venho trazer uma palavra de consciência a você. Ei, você é maior do que essa diversidade que está se propagando diante de você. Eu venho pregar uma palavra para você dizendo que você é superior a todo esse mal que está sendo propagado nesse tempo presente. E que você pode dominá-lo e você pode destruí-lo também. Pelo poder da palavra de Deus. No Evangelho de João, a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus dizendo: se creres em mim, farão obras maiores do que as que eu já fiz. Se a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres em meu nome, e será feito. O que nós estamos fazendo com esse texto da Bíblia? O que nós como igreja estamos fazendo com essas palavras do Senhor? Aonde está a palavra de Deus em mim e você? Aonde está a palavra de Deus na nossa vida? Aonde está o poder da palavra? O que nós estamos fazendo com o poder da palavra? Com o poder das canções liberadas em palavras. Irmãos, o mundo foi constituído por palavras. O mundo é regido por palavras. Basta o presidente da república declarar alguma coisa, pronto, é um dito, vai ser feito. É palavra. Assim como Deus Pai Todo-Poderoso um dia disse, quando o seu Espírito pairou sobre a face do abismo, Ele disse: haja luz. Mas eu quero refletir mais uma vez com vocês com isso. O Espírito de Deus, lá em Gênesis, no verso 1 em diante, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, não havia nada. Não adianta carregarmos a presença, não adianta só pular no louvor, não adianta só ter o Espírito, tem que ter a palavra. Disse Deus: haja luz, e o haja aconteceu. E depois que Deus disse haja luz, houve luz, e viu Deus que era. Vocês estão aí, gente? E viu Deus que era. Pois é, e quando é que você vai ver o que é bom na sua vida, se você não liberar a palavra? Quando é que eu e você vamos ver que o gigante vai cair, se eu não liberar a palavra? Eu estou falando de consciência. Eu estou falando de algo que o Senhor tem criado em minha vida e na sua vida no interno. Mas o externo está tentando sufocar a semente, que é o que? A palavra. E ela não pode ser sufocada, não pode ser oprimida. Deixe a palavra seguir o propósito pela qual ela foi transmitida na sua vida agora. Em nome de Jesus, eu oro por você agora. Em nome de Jesus, que sua mente seja aberta e seu coração para receber dessa palavra, e que as cadeias emocionais caiam por terra em nome de Jesus, para que você entenda a potência que você é e a pessoa que você é na pessoa de Jesus. É louco isso, né? Mas você é muito mais do que a imagem que reflete no espelho. E eu quero conscientizar esse povo. Nós estamos aqui pregando um evangelho para habilitar um povo. Um povo que, pastor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é cidadão, que é dos céus. Temos morada, temos um Pai, temos um Deus, temos um Senhor de todas as coisas, somos poderosos nele. Mas as aflições, as coisas estão fazendo eu e você perder a fé e a esperança. E se desesperar com o primeiro mal que acontece, a primeira adversidade que aparece. Precisamos nos posicionar quanto a isso tudo. Precisamos nos posicionar em meio a isso tudo. E como eu já falei, não basta só você ter a presença, você precisa liberar a palavra para que as coisas aconteçam. O maior exemplo foi do Deus Pai Todo-Poderoso. Você vai dizer, mas ele era Deus. A palavra tem poder, e eu estou falando de um personagem. Eu quero voltar para Davi e dizer que Davi também liberou palavras, porque ele vivia uma consciência cristã. Ele sabia que ele era servo do Senhor dos exércitos. Ele sabia que o Deus de Israel era um Deus poderoso e que podia todas as coisas. Davi foi adiante. Ele se apresentou a Saul e falou: não desfaleça, rei, teu coração, porque o teu servo vai pelejar contra esse gigante. E eu pergunto, nessa casa, nessa geração, aonde estão os filhos desse lugar? Que estão vendo a diversidade no meio da família, no meio dos seus irmãos, e não estão se posicionando como Davi.
Não estamos se posicionando como o menor da casa, mas é aquele que serve. Como está o nosso posicionamento perante a sociedade? Como está o nosso posicionamento perante os nossos dias? Não pode passar de nós precisamos ser a diferença. Senão somente vamos perder tempo com 2 horas de culto e um monte de alegria, de oba-oba, e vamos embora para casa sendo a mesma coisa. Só bateu, foi lá, está vazia, só fez barulho. Não, eu não estou aqui para fazer barulho, eu estou aqui para ser a voz de Deus nesse lugar. E eu acredito que você também será. Eu acredito que você também é. Nós não viemos aqui para cantar, somente pular e dizer que Ele é bom. Não, Ele é bom. E a sua bondade se estende de geração em geração e vai passar de nós. Por quê? Porque nós temos poder na palavra para liberar isso. Mas quando é que eu entendo que eu tenho poder, pastor, para liberar essas palavras? Quando a minha consciência cristã, ela está inabalável. Quando o meu interno, ele não se corrompe. Paulo diz ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia a... Cadê vocês? De dia a... De dia a... O renovo é diário, é necessário, você tem que buscar de novo. Hoje você foi renovado, hoje foi gostoso, e amanhã de novo. É igual o café da manhã, é igual o almoço, é igual a janta, é alimento. Renovo é alimento, renovo é alimento, renovo é alimento, renovo é alimento, renovo é alimento. Sim, renovo é alimento. Precisa buscar. O homem interior, ele precisa ser renovado. Mas o mais lindo disso tudo é que nós sempre pregamos aqui, e não vou me cansar de falar, até que todos cheguemos à altura e à estatura de varão perfeito. Todos, porque esse plano não é para um, é para todos. A Bíblia diz todos, para que todos cheguemos à altura e à estatura de varão perfeito. Deus não olha dos céus e vê, não, o Rafael é maior, eu quero ele. Não, é o Alexandre. Não, ele olha e todo, ele vê o seu campo, ele vê os seus trigos. O joio está lá no meio, não, mas ele não olha para o joio, ele olha para o seu trigo, ele deixa lá, porque no grande dia é ele que tira, não é eu e você. Não, é ele olha e vê o campo. Ele olha e vê todos iguais. O que tiver um pouquinho mais altivo que o outro, ele vai e poda, ele tira, ele arranca, ele tira. Ele faz. Ele tem o poder de fazer e mudar todas as coisas. E a mim e a você cabe o quê? Ser a palavra. Ser a palavra proferida, a palavra vivida, a palavra falada. Em mim e em você cabe viver e ser parecidos com Jesus. É isso que nos liga, é isso que nos une, é isso que nos faz ser mais parecido com Ele. E precisamos viver isso, porque Ele assim orou em João 17, dizendo: Pai, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles. Quem são aqueles? Eu e você, que virão por intermédio da Tua palavra, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo, ó Pai. A oração sacerdotal de Jesus habilita a minha pessoa e a sua pessoa a ser um com Ele. Você não entendeu, você não glorificou. Eu estou falando que você é um com Ele e você banaliza isso. Eu falo que você foi chamado para ser um com Cristo. As palavras, irmãos, pensem, vejam o que está acontecendo nos nossos dias, igreja. Desperta. As palavras de poder, as palavras do Senhor é pregada durante muitos anos, muitos séculos, mas parece que tem sido banalizada. E se eu falar uma palavra negativa, parece que ela surge mais impacto na sua vida do que uma palavra de paz. Quer ver um exemplo? Se eu falar que o irmão fulano, irmão fulano, o irmão Joãozinho está com Covid, irmãos, está no CDI, vai ser entubado. Já deu medo. Sim ou não, igreja? Já deu medo, né? Se falar que é um parente teu, então, uma mãe e um pai, você está aqui num culto como esse, e o celular toca, e a palavra toca, está entubado, foi para o CTI, você... o coração sai pela boca, a palavra maligna, uma palavra negativa, parece que está surgindo mais efeito na minha vida e na sua vida. E o que está acontecendo com a palavra que traz vida? E o que está acontecendo com a palavra de Deus? O que está acontecendo comigo e com você? Que nós não liberamos a palavra de vida, nós não liberamos a palavra que liberta, nós não vemos mais pessoas ser curadas. O que está acontecendo, irmãos?
Ele mudou? Jesus mudou, sim ou não, irmãos? Não, quem mudou? Somos nós. Nós mudamos. Por quê? Porque a nossa consciência tem sido abalada, ou seja, o homem interior, até o homem interior que não era para ser tocado, Satanás tem tocado. E quem é que infelizmente abre a porta para isso? É eu e você. Quando ouvimos uma palavra negativa como essa, damos crédito dizendo: ai meu Deus, ai Jesus, vou botar a oração lá no grupo da igreja para ver se dá certo. Que o grupo da igreja o quê, irmão? É você, boca de Deus. É você, profeta. Se posiciona. Que homem é você? Que mulher é você? Se posiciona. Vamos deixar de esperar. Não ore por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Ora você por você. Porque se você não acreditar em quem você é, quem vai acreditar? Se eu não acreditar no que o Senhor está fazendo em mim, quem vai acreditar? Eu preciso acreditar naquilo que o Senhor está me tornando e me fazendo. Eu preciso acreditar que eu não estou aqui só para ser mais um no meio da multidão. Não. Eu estou aqui para ser o sal da terra e a luz desse mundo. E pela palavra de Deus eu vou avante com o povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Entenda, eu não vim aqui para ferir você, mas eu vim aqui para habilitar você. Mas se a palavra vai confrontar você, mas se ao menos ela tirar você desse lugar de comodismo, já valeu a pena. É necessário sair desse lugar de comodismo. É necessário fazer com que o seu homem interior seja renovado pela sua consciência. Quem você é? Quem é você? Eu só lembro quem eu sou quando eu pego a minha identidade. Eu só sei que eu sou, meu nome completo e sobrenome, quando eu tenho que assinar por ele. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Você é filho, filha. Você é salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você é salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você é muito mais. Então por que temer? Então por que temer? Então por quê? Por que ficar assim cabisbaixo? Então por quê? Jó, em meio às suas perdas. Dura coisa, irmãos, é quando Deus nos elogia. Na reunião dos santos, diz o texto lá em Jó, Deus dá testemunho de Jó. E Deus diz, na reunião dos santos aparece quem? Satanás. E Deus diz a ele: de onde vem Satanás? Ele de rodear e passear pela terra. Aí Deus vai e elogia Jó. Olha só: pois bem, viste meu servo Jó, bom, reto, fiel, temente, se aparta do mal. Aí Satanás, ele não perde uma também? Tudo que ele pede, tu dá para ele. Jó vivia sua consciência com Deus. Ele tinha uma consciência cristã, ele sabia quem ele era, e ele era grato a Deus, tanto na riqueza, como também na pobreza. Ele não perdeu a sua integridade, ele não perdeu a essência. Permita, Deus, que eu toque nele, disse Satanás. Deus disse: pois bem, mas não toque na alma dele. De uma só vez. Vocês sabem da história. Satanás fez uma lenha na vida de Jó, mas ele permaneceu. Ele permaneceu. Por muito menos eu e você está espanando. Por muito menos eu e você está pedindo arrego. Meu Deus. Por muito menos nós levantamos os nossos punhos para os céus e falamos: Deus, aonde está você que não está vendo a minha dor? O que nós devemos fazer é não perder a consciência cristã, a essência daquilo que o Senhor está nos formando. Não se perca em meio às provações, não se perca em meio às muitas palavras, aos muitos disse-me disse, aos tempos que apontam para você. Ei, vamos falaram de Jesus. Ele curou, ele ressuscitou, ele deu comida para aquele povo, mas o povo, na hora que chegou Jesus lá, perante os homens da lei, eles escolheram Barrabás e disseram: crucifica Jesus Cristo.
Se com o Filho de Deus fizeram isso, que dirá comigo e com você? E Deus diz em sua palavra: aquele que sofrer por amor ao meu nome, esse é achado em mim. Esse tem parte comigo, e nós estamos perdendo a particularidade com o Senhor por conta de alguns prazeres desse mundo. E tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, mas nós precisamos desfrutar da eternidade proposta para mim e para você, pela nossa consciência cristã e o renovo que Deus tem para dar. Viva o poder da palavra em sua vida. Comece a liberar a palavra profética em sua vida. Eu gostaria que o ministério de louvor já viesse. Gostaria muito de poder concluir, mas hoje não dá mais tempo. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Quem sabe quarta-feira que vem. Vivendo a consciência cristã, Davi enfrentou os seus temores, sabendo quem ele era em Deus, e com autoconfiança ele disse, no capítulo 17, no verso 26, na parte B, ele disse: quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só o que Davi declara: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você sabe o que é incircunciso? É aquele que não tem parte, é aquele que não faz parte de uma aliança. E quem não faz parte da aliança que você tem com Deus está se levantando contra você. O que é? Maligno. E o que eu e você precisamos fazer é dizer: ei, você não vai permanecer diante de mim, barreira. Você não vai mais permanecer diante de mim, dificuldade. Você não vai mais permanecer diante de mim, mal. Porque eu vou contra você, no poder do Senhor dos Exércitos. Deus quer liberar nessa noite na minha vida e na sua vida uma unção de cura, de poder e de milagre. Mas esses sinais, eles só seguem para aquele que crê. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Ele tem curado nessa casa. Jesus tem feito maravilhas nessa casa. Eu tenho testemunhado aqui nesse lugar e sou prova viva do milagre de Deus. Eu sou uma prova viva do milagre de Deus. Muitos aqui já conhecem meu testemunho. Talvez um visitante hoje que esteja aqui pela primeira ou segunda vez não saiba, mas eu nasci morto e o Senhor me ressuscitou. Eu sou prova viva do milagre de Deus. Deus continua ressuscitando ainda a esse tempo presente. Sim, Ele continua. E obras maiores virá. Estamos aí na expectativa de algumas ondas de pandemia. Já veio a primeira, a segunda, a terceira onda. Irmão, se preocupe com a quinta onda do Pentecoste de Deus que está para vir em nosso meio. Não se preocupe com as vozes do mundo ou com aquilo que Satanás pode fazer com seus filhos das trevas, mas se preocupe com que a voz da igreja pode mudar o ambiente pela palavra. Tomem cuidado, império das trevas, porque esse povo está se levantando. Ei, tome cuidado, Satanás, porque é um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que hoje, pelo poder da palavra, vai pisar na tua cabeça. Eu te convido a se colocar de pé. Aleluia.